dar continuidade aqui falando um pouquinho sobre juros simples e compostos, tá? Então, no mercado financeiro, as pessoas emprestam dinheiro ou guardam dinheiro pensando nos juros. O que é o juro? O juro é um valor a mais cobrado, seja pela loja, seja por quem emprestou dinheiro, ou juros que o cliente paga mais por comprar algo a prazo, por parcelar alguma coisa. Então, esse valor a mais é necessário, tá? Até porque R$100 hoje não vale a mesma coisa que R$100 daqui 2 meses, tá? O poder de compra de R$100, por exemplo, muda constantemente, né? Conforme as coisas sobem de preço ou diminuem, ok? Então, é justo que todo valor guardado ou algo que foi emprestado seja depois pago um valor maior com relação a isso, tá? Então, o juros simples, ele quase não é aplicado mais no mercado. É muito difícil. Mas o juros simples ele serve para a gente aplicar os conceitos, né, já de juros. Então, ele tem uma fórmula, que é essa daqui, J-CIT. Então, J é o juros, C é o capital, que é o valor inicial, I é a taxa de juros e T é o período de tempo. Uma coisa para a gente lembrar é que a taxa de juros e o período de tempo tem que estar na mesma unidade de medida de tempo. Então, eu já falei num exercício aí que quando a taxa de juros está ao mês, eu tenho um período de tempo também ao mês. Se a taxa de juros estiver ao ano, o período de tempo tem que estar ao ano. Então, nós temos que estar atentos a isso. E quando o exercício ele não traz essas unidades numa mesma unidade de medida de tempo, nós temos que transformar, tá? Então, é mais fácil sempre a gente transformar o tempo para ser compatível com a taxa. Tudo bem? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Calcule os juros simples produzidos por R$200 aplicados na poupança com taxa de 2% ao mês durante 7 meses. Então, vamos utilizar a fórmula J-CIT. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de usar essa fórmula é o seguinte. A taxa, ela tem que estar na forma decimal, tá? Alguns professores e alguns livros, o que eles fazem? Eles também podem colocar essa taxa na forma centesimal, na razão centesimal. Lembra que eu já falei com vocês sobre as representações da porcentagem? Então, nós vamos utilizar aqui. Vamos separar nossos dados? Vamos separar nossos dados? Nós estamos procurando os juros, então nós não sabemos de quanto é os juros, tá? Nós sabemos quem é o capital? Sim, o capital é esse valor inicial, R$200. Nós sabemos quem é a taxa? Sim, nós sabemos quem é a taxa. Então, a taxa é 2%. 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Então, já vamos deixar essa taxa transformada aqui. Ou a gente utiliza na forma de razão centesimal, que é a razão com denominador 100, ou a gente utiliza já com número decimal. É mais fácil com número decimal, tá? E aí a gente usa a calculadora também para ser mais rápido. Se não tiver calculadora, é bom deixar em fração. Quem quiser assistir minha aula ao vivo, ou quem for assistir a aula ao vivo dos outros professores, fala pro prof fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá? E o tempo nós temos também 7 meses, tá? E a pergunta que eu faço para vocês, olha lá. O tempo está em meses e a taxa está em
mês, ao mês. Então, tá tudo certo, a gente já tá pronto para colocar isso aqui na fórmula, tá? Então, juros eu não sei, então vai continuar o J aqui. Tô usando o J maiúsculo. O capital 200 vezes a taxa, vamos colocar a taxa na forma decimal, e o tempo aqui 7 meses. Até que tudo bem, né? Ó, só substituir. Só substituir os valores que nós já temos. E agora é só multiplicar. J é igual 200 vezes 0,07, ou 0,07 não, 200 vezes 0,02 vezes 7. Então, 200 vezes 0,02 vezes 7. 28. R$28 é o meu valor dos juros. Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui, mas que tá aqui, ó, do ladinho. M é o montante. O que é o montante? Vou escrever aqui. O que é o montante? Montante é o capital mais os juros, ou seja, quando essa pessoa olhar lá na poupança, ela não vai ter só os R$28. O que ela vai ter? O que ela tinha antes, R$200, mais os 28, certo? Então, isso que é montante. O montante é juntar o que eu tinha antes, mais o que rendeu de juros, que nesse caso vai dar 228. Mas o exercício, nesse caso, esse exercício, esse exemplo, ele só havia pedido os juros, tá? Então, calcule os juros produzidos. Então, se a gente tivesse parado aqui no J igual a R$28, no caso, tá? Tudo bem. A gente teria acabado aqui. E aqui também, R$228. Agora, vamos para os juros compostos. Os juros compostos são os juros mais utilizados no mercado financeiro hoje em dia, tá? Que é os juros cobrados sobre juros. É o famoso juros sobre juros. Ele é mais rentável, tá? Então, mas a fórmula dos juros compostos, ela não vai dar o valor dos juros igual na outra, direto. Nós temos que calcular primeiro o montante para depois calcular os juros, ok? Então, M é o montante, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o período de tempo e continua da mesma maneira que eu já tinha falado para vocês. O período de tempo tem que estar na mesma unidade de medida de tempo da taxa. Então, se a taxa está ao mês, o tempo ao mês. Se a taxa está ao ano, tempo ao ano. Se a taxa está ao trimestre, o tempo tem que estar em trimestre. Então, a gente sempre tem que adequar um ao outro. E aí, vamos aprender aqui aplicando nesse exemplo. Então, aqui esse exercício são os mesmos dados do exercício anterior, sobre R$200, uma taxa de 2% ao mês durante 7 meses. Então, a taxa está ao mês e o tempo está ao mês. Então, tá tudo certo para a gente aplicar na fórmula. O capital R$200, a taxa 2%, que é a mesma coisa que 0,02. O tempo 7 meses, nós estamos querendo os juros, mas a fórmula dos juros compostos é montante. Então, aqui 200 vezes 1 mais 0,02, que é a taxa, elevada a 7. Então, 200 vezes 1,02 elevado a 7. Como que eu cheguei nesse resultado? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Tem que ter 7 parcelas de 1,02. Dá aproximadamente, não é o valor exato, mas dá aproximadamente 1,015. E agora é só finalizar. Então, 200 vezes 1,15, nós temos 230. Então, vamos comparar com o juro simples?
No juros simples, esses R$200 com taxa de 2% durante 7 meses rendeu R$28. E aqui, quanto que rendeu de juros? Lembrando que o montante é capital mais juros. Então, se a gente retirar do montante o que nós tínhamos antes, vai sobrar só os juros. Então, J é igual montante, né? 230, menos o que você tinha antes, menos o capital. Quanto que é 230 menos 200? J é igual a R$30, certo? Então, aqui R$230 e ali nós temos o juros de R$30. Tudo bem? Agora vamos fazer os exercícios. Vou explicar para vocês os exercícios de 9. Os exercícios de 9 a 14, tudo bem? Simples de 2% ao mês. Pedro também fez um empréstimo de 10 mil, com compromisso de saldar a dívida após 2 meses, com taxa de juro composto de 2% ao mês. Chamando de MJ, que é o montante do João, e MP, o montante da dívida de Pedro, após 2 meses, assinale a alternativa correta. Então, primeiro nós vamos calcular os juros simples, igual eu fiz um exemplo para vocês aí. Juros simples para o empréstimo do João e os juros compostos para o empréstimo do Pedro. E aí nós vamos assinalar a alternativa correta, ok? Então, acha aí. Você tem o capital, que é 10 mil, que é igual para os dois. Você tem o tempo, que é 2 meses, que é igual para os dois. Você tem a taxa, que é 2% ao mês para os dois. Então, 2%, já falei para vocês que vocês vão utilizar 0,02 nos dois casos. E aí, depois vocês vão comparar as duas respostas, tá? Será que o montante do Pedro, ele passa o de João em R$4? Excede? Será que o montante de Pedro excede o montante de João em R$6? Será que o montante do Pedro, ele excede o montante do João em R$8? Será que o montante do João excede o montante de Pedro em R$10? Passa, excede? Será que o montante do João excede o montante de Pedro em R$12? Então, vocês vão marcar a alternativa com base nas duas respostas que vocês encontrarem, tá? Atividade 10. Se 16% do valor total que tem investido em aplicações financeiras corresponde a R$824, qual o valor que tem investido? Então, aqui a gente vai montar uma regra de 3, tá? R$824 equivalem a 16%. E X equivale a 100%. Multiplica cruzado e vocês vão encontrar o total que tem investido aí. 11. Um determinado produto entrou em promoção no verão passado, passando a ser vendido com um desconto de 30%. Ao final da promoção, o preço do produto sofreu reajuste de 30%. Após o reajuste, o preço ficou igual ao inicial? Corresponde a 94% do valor inicial? Corresponde a 93% do valor inicial? Corresponde a 91% do valor inicial? E corresponde a 90% do valor inicial? Como que a gente vai começar? A gente não sabe o valor do produto, certo? Mas vamos calcular com mais fácil? Quando a gente não tem um valor, que valor que é esse? Para a gente às vezes não ficar calculando com letras, a gente pode jogar um valor sim. A gente imagina um valor. Vamos dizer que esse produto custa R$100, que é o mais simples. Ele custava 100. Ele passou de ser vendido com desconto de 30%, ou seja, R$100 menos 30%. Tá fácil aí, ó. 100 menos 30, R$70. Tudo bem? Depois, esse produto estava custando 70. Ele sofreu um reajuste de 30%, ou seja, ele passou a custar mais 30%. Mas não é mais 30% de 100, é 30% de 70.
Esse é o valor novo. Então, você vai calcular 30% de 70 e adicionar no 70. Esse vai ser o valor novo do produto. E aí você vai comparar com o preço inicial, que era de 100 reais, nesse exemplo aqui, né? Eu falei que era 100 reais. A gente está usando 100 reais, que é o mais fácil para a gente pensar. Não tem problema a gente usar desse artifício. E aí, dá para comparar agora. Com 100 reais, depois que ele sofreu esse reajuste, qual que é a comparação? Tudo bem? 12. Atividade 12. Uma concessionária está dando um desconto de 15% no preço de um automóvel. Se o preço sem desconto é 90 mil reais, qual é o valor do automóvel durante a promoção? Galera, porcentagem simples aí, vamos montar eles de 3, tá? Então, 15% é o valor do desconto. Dá pra gente calcular direto? Dá pra gente calcular direto, né? 100 menos 15. 100 menos 15. 100 menos 10 é 90. Menos 5, 85. Então, quer dizer que esse automóvel vai custar 85% de 90 mil. 85% de 90 mil é quanto? É só vocês calcularem e acharem a alternativa correta. 13. Imagine que você tem um determinado valor para investir em um período de um mês. Ao procurar uma agência financeira, esta lhe apresenta duas opções disponíveis. Aplicação em regime de juro composto à taxa de 0,99% ao mês e uma aplicação em juro simples a uma taxa de 1% ao mês. Qual aplicação você escolheria? Bom, para responder isso aqui, você pode usar o mesmo artifício que nós utilizamos na atividade 12. Imagina que você tem 100 reais. Faz a conta aí, ó, do juro simples e do juro composto. Compara os dois. É simples, compara os dois. Agora vocês sabem calcular. Calcula do juro simples, calcula dos juros compostos. E aí você vai comparar e vai justificar a sua escolha, tá? B. Caso você tenha um capital de 10 mil, quanto renderá de juro se aplicado em cada uma das opções disponíveis por um período de 4 meses? Até melhor, né? Você faz a letra B, compara as duas e responde a A depois. O que vocês acham? Achei mais massa a gente fazer isso. Já faz a letra B, né? 10 mil ali para os dois. E depois vocês comparam a letra A. E é 14, última, glória a Deus. Rodrigo comprou 3 cadernos iguais em uma promoção no qual o segundo e o terceiro caderno eram vendidos, respectivamente, com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, Gustavo comprou 3 cadernos iguais ao de Rodrigo, todos sem desconto. Porcentualmente ou percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a menos que o Gustavo? Então, vamos lá, vamos separar as informações. O Rodrigo, ele comprou 3 cadernos iguais, tá? Na qual o segundo e o terceiro, respectivamente, eram 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. Vamos jogar valores? Não é mais fácil a gente jogar valores? Vamos jogar valores, gente. Vamos dizer que cada caderno era 10 reais. Vamos pegar um caderno baratinho. O primeiro ele paga 10 reais. O segundo ele vai pagar com 20% de desconto. Então, 10 reais menos 20%. Então, ele vai pagar 80%. O terceiro caderno, ele vai pagar 60% dele, porque ele tem 40% de desconto. Então, calcula aí. Joga um valor quando você não conhece, para você comparar esses valores. No dia seguinte,
o outro guri comprou 3 cadernos iguais, mas sem desconto. Então, somando os valores que o Rodrigo pagou e depois somando os valores que o Gustavo gastou. Quanto será que o Rodrigo, em porcentagem, em taxa percentual, pagou a menos que o Rodrigo? Monta aí, galera, ó. Digamos que a diferença deu R$5. Sei lá, supondo que deu R$5. O que o Gustavo pagou, a gente vai chamar de 100%. E a diferença desses valores do Gustavo e do Rodrigo, a gente vai chamar de X%, que é o que a gente está querendo descobrir. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Põe um valor para esse caderno, para você começar a calcular. Fala que ele é R$10. E aí, vocês vão conseguir comparar esses dois e achar a porcentagem. Então, não precisa ficar sofrendo aí com equação e coisa muito complicada, com X para lá, X para cá, para descobrir esse valor. Joga um valor aí para vocês calcularem, tudo bem? No mais, vamos assistir as aulas pelo Meet, quem tem a oportunidade, ok? E aí, galera, entenderam ou não entenderam? Se não entendeu, volta a assistir o vídeo, dá o pause, dá print, anota. E se ainda assim não ficar claro, vem, chama no Messenger, tô esperando vocês.